Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho aqui mais um super relato para vocês. Não é curto esse relato, mas ele é rico em detalhes e eu tenho certeza que vocês serão abençoados e abençoadas através deste relato. Eu já vou direto ao ponto, já vou começar a ler ele aqui. E eu quero contar para vocês algo interessante, porque nem sempre quando eu recebo o relato eu já venho aqui e gravo. Às vezes Deus fala, lê primeiro esse aqui, espera mais um pouquinho para aquele ali, e assim eu vou. Esse relato já recebi faz um tempo, eu deixei aqui no canto. Eu confesso para vocês que eu não leio todos os relatos antes de vir aqui gravar. Eu leio só assim um pouquinho por cima, às vezes eu recebo um resumo, e aí já dá para ter uma noção do que é. E aí eu venho e leio aqui, compartilho diretamente com vocês, ok? Então esse relato eu li assim um pouquinho, já entendi mais ou menos do que se trata, né? Tem algo aqui muito interessante, porque esse relato foi algo que aconteceu no trabalho. E aí, por que eu tô contando pra vocês tudo isso? Eu deixei de lado por um tempo, mas algo dizia assim, grava, mas assim, não gravei. Aí, ontem ou antes de ontem, se não me engano, eu recebi um e-mail dela, outro, contando o final. Então olha como Deus é perfeito. Agora eu vou contar do começo ao fim, começo, meio e fim. Por quê? Porque ela teve que ir para a justiça para resolver o que aconteceu com essa pessoa e agora já foi resolvido e ela já trouxe a parte final. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, ela diz assim: Olá, Cris Cole, meu nome é... E aí eu vou mudar o nome porque eu não sei se ela já mudou, ok? Vou chamar ela de Mirella. Meu nome é Mirella e o meu relacionamento com uma narcisista foi dentro do ambiente de trabalho. Olha aí. Eu sou evangélica de cor branca e casada com um homem de cor pardo. Eu sou recepcionista em uma biblioteca e a Ariana, né, vou pôr o nome aqui de Ariana, trabalha na limpeza. Eu comecei a trabalhar no lugar atual, creio que em 2021, e essa funcionária, cujo nome é Ariana, entrou depois de mim. No começo ela parecia ser uma pessoa simples, boa, prestativa e até chegou a me dar um presente. Chegou a me dar de presente uma sacola de tomates, e ela põe entre parênteses, o companheiro dela trabalha com plantação. Ok. Ela levou sacola de tomates para todos no setor. Eu achei muito gentil da parte dela lembrar da gente, mas com o passar do tempo eu comecei a observar algumas atitudes estranhas da parte dela e comecei a perceber que alguma coisa não estava fazendo sentido. Interessante isso aqui, hein? Ok? Narcisista provavelmente é essa moça, eu não sei ainda. Vamos chegar lá. Mas olha, ela levou presente para todos do setor, sempre muito gentil. Mas com o passar do tempo ela começou a observar algumas atitudes estranhas. Vamos ver quais são essas atitudes estranhas. Ela diz, a primeira coisa estranha que eu percebi da parte dela foi que ela falou para o nosso chefe que o banheiro, ela põe entre parênteses, público, estava muito sujo. O nosso chefe chamou a gente para uma reunião e nessa reunião ela disse que a Ariana tinha falado que o banheiro estava muito sujo e que era pra gente colaborar. Eita! Ok, ela, a moça da limpeza, já começou ali fazer, causar ali no trabalho já. Ok, continuando. Eu falei pro nosso chefe, tudo bem, do que depender de mim eu faço a minha parte. Falei pra ele, só que o banheiro é público e a gente não tem controle de quem sai e entra no banheiro. Exatamente. É público? Como que ela pode dizer que são os funcionários? Veja, ele já chegou a fazer a reunião para falar com os funcionários. Vocês dão uma maneirada aí, hein? Gente, eu falo, essas pessoas com esse transtorno, por onde passam, é transtorno. Na vida de todo mundo, a pessoa não tem paz e quer infernizar a vida dos outros. Só Deus na causa. E você falou tudo, né? Realmente é público. Tem que pôr uma pessoa lá na porta para ficar analisando, para ficar observando. Põe câmera no banheiro. Dá licença, né, gente? Só Deus na causa. Ok. Continuando, ela diz, e a gente não tem controle de quem sai e entra no banheiro. Eu achei aquilo estranho, porque o banheiro não era de uso exclusivo para funcionários, o banheiro é público. E ela é paga para fazer a limpeza no banheiro e está reclamando da sujeira do banheiro. Daí eu pensei comigo, será que ela está querendo que a gente deixe o banheiro mais limpo para ela trabalhar menos? Ou será outra coisa? Tudo, é um pouco de tudo. É para infernizar a vida mesmo.
E ela perguntando: o que será que é? Fiquei desconfiada, mas tudo bem, o tempo passou e eu fiquei observando. No período da manhã ela fazia café, limpava os banheiros, passava um pano nas mesas. Mais de tarde ela ficava a maior parte do tempo no celular, vendo as coisas no celular e conversando com meus colegas. Quer dizer, ela não podia gastar um tempo a mais limpando o banheiro, mas tinha tempo suficiente para ficar numa boa. Eu comecei a achar as coisas estranhas e as coisas começaram a não se encaixar. Teve um dia que eu estava na recepção e lá da recepção eu ouvi um barulho alto de celular e eu percebi que vinha de onde ela estava, na cozinha. Eu resolvi ir lá falar alguma coisa, dar um toque, né? E em primeiro lugar porque é uma biblioteca e em segundo lugar porque ninguém é obrigado a ouvir o som do celular dos outros. Eu acho uma falta de consideração. Nessa ocasião, o chefe estava no escritório dele e nossa outra colega na sala dela, mas sinceramente eu não via problema falar para outra colega que estava alto, para ela usar um fone de ouvido. Eu falei isso e voltei para o meu lugar na recepção. Eu acho que eu falei baixo e ela não entendeu. Porque ela veio até a recepção perguntar o que eu tinha falado e eu disse que se ela fosse ouvir o celular, era para ela pôr fone de ouvido porque estava alto. Daí ela disse que não estava alto. Daí eu disse que estava. Porque na recepção eu estava ouvindo. Daí ela disse que ela ia se entender com o chefe e a gente acabou discutindo. E depois ela realmente foi falar com o chefe e disse para o chefe que estava um pouco alto, mas que depois diminuiu e que ela não usa fone de ouvido ou esse tipo de coisa. Eita, confusão já com essa aí, hein? Ok, algum tempo depois eu fui na cozinha lavar a minha garrafa d'água e a Ariana estava sentada na cozinha conversando ao telefone com sua irmã. No meio da conversa ela soltou uns palavrões. Como eu sou evangélica, quando eu ouvi, acabei falando: nossa, que boca suja. Nisso ela já se levantou. Ai, vocês duas não foram uma com a cara da outra, não bateu o santo, hein? Ok, ela disse. Quando eu falei isso, ela levantou já falando: eu falo o que eu quiser. E continuou falando: vai tomar no cu. Deve ser falta de homem. O seu marido não faz nada, o meu faz todo dia. Não almoça, por isso ficou louca. Eu só não vou te bater para não perder a razão. Vou chamar o Márcio aqui para falar dos horários, porque só chega no horário quando o chefe está. Só assina a folha, no caso entre parênteses, folha de frequência no final do mês. Diante de todas essas ofensas, a única coisa que eu consegui dizer para ela foi: que falta de respeito. Gente, então ela falou tudo isso para você, eu falo o que eu quiser. Vai para aquele lugar. Deve ser falta de homem, o seu marido não faz nada, o meu faz todo dia. Não almoça, por isso ficou louca. Nossa, o que tem a ver isso? Eu só não vou te bater para não perder a razão. Te ameaçando, hein? Vou chamar o Márcio aqui para falar dos horários, porque só chega no horário quando o chefe está. Eita, te ameaçando. Só assina a folha, no caso, folha de frequência no final do mês. Olha isso, quer dizer, ela tá te vigiando também o tempo todo aí, né? Ok, nesse dia o nosso chefe não estava presente e conversando com minha outra colega, a Mayara, sobre o que aconteceu nesse dia, a Mayara disse que não ouviu as ofensas. Não sei se ela tinha ido ao banheiro ou o que aconteceu, porque a Mayara disse que a Ariana ia chamar os chefes que eu estava enchendo o saco. Eu não sei até onde isso é verdade, porque a Mayara considera a Ariana sua amiga, embora eu tenha indícios que não seja. Eu cheguei em casa chorando e o meu marido me consolou. Nessa noite não consegui dormir relembrando e chorando, pensando em tudo o que aconteceu e nas coisas horríveis que eu tinha ouvido. Pensando em tudo, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa, porque se eu não fizesse nada, ela ia se achar no direito de continuar com esse tipo de comportamento e de falar o que bem quisesse. Eu precisava colocar um limite nela. Eu concordo que falar "nossa, que boca suja" não foi legal da minha parte, mas se ela tivesse apenas falado "eu falo o que eu quiser" e tivesse parado aí, tudo bem. Mas o que ela disse foi demais para mim e eu não podia aceitar aquelas palavras e não aceitei. Pois no dia seguinte eu fui falar com um dos responsáveis, e ela coloca o nome dele aqui, o Renato, que me orientou a registrar tudo, escrever o que aconteceu, e foi o que eu fiz. O Renato foi a pessoa que mais me apoiou até hoje. Ele informou para o Márcio,
o outro responsável, o que aconteceu. E quando o nosso chefe voltou de férias, o Márcio fez uma reunião com a gente. Sentamos para fazer a reunião e nessa reunião estava presente eu, a Ariana, Maiara, o Márcio e no caso, nosso chefe. Ok, o Márcio começou a reunião falando que eu tinha ido até a secretaria fazer uma reclamação e a Ariana disse que também tinha reclamação. Foi perguntando quem queria começar e a Ariana disse que queria começar, então eu deixei ela falar. Ela disse que eu estava perseguindo ela por causa do lixo. E ela coloca entre parênteses, porque uma vez eu pedi para ela logo no começo, quando chegou, para colocar os lixos em um único saco e ela disse que tudo bem, ela já fazia isso. Daí ela disse que eu estava perseguindo ela, que se eu tivesse alguma coisa para falar ou alguma reclamação era para eu falar para o chefe. Tudo bem. Depois foi dada a oportunidade para eu falar e eu comecei a contar tudo, desde o episódio do som que eu estava ouvindo da recepção e ela disse que estava um pouco alto, mas que depois diminuiu, até esse dia das ofensas. Só que eu fui falando e ela ficou falando junto, me interrompendo, e os meus colegas tiveram que intervir e pedir para ela deixar eu falar. Então eu falei do barulho e que a gente tinha que procurar fazer silêncio porque ali era uma biblioteca, um lugar de estudo, e eu falei para juntar os lixos em um saco só, com boa intenção e que às vezes a gente só quer ajudar, mas que poderiam interpretar errado. Quando comecei a falar o que aconteceu no dia das ofensas pessoais, ela não admitiu que me mandou tomar naquele lugar, mas as outras coisas ela mesma admitiu. Ela disse, eu falei isso mesmo, isso eu falei. E eu fiquei dizendo para ela, passou dos limites. Durante a reunião, ela também demonstrou que não gostou de eu ter ido à secretaria antes mesmo de falar com o nosso chefe que estava de férias. Eu disse que fiz isso porque o que aconteceu para mim foi muito grave e eu não poderia esperar para conversar com alguém, mas ela entendeu que eu queria ferrar com ela. Na verdade, eu queria ficar longe dela, queria que alguém fizesse alguma coisa, que alguém separasse a gente e eu até cheguei a dizer isso para escolher uma de nós. Quando ele voltou das férias, tamanho foi o meu desespero porque ela estava me fazendo mal. Mas é claro que eu nunca quis sair da biblioteca, eu gosto muito de lá. Eu gosto do ambiente, eu acho que tem tudo a ver comigo, porque eu sou mais reservada, introvertida e amo o que eu faço. Inclusive fiz o curso técnico em biblioteconomia porque queria trabalhar em uma biblioteca. Bem, depois que eu disse que ela tinha passado dos limites, o Márcio disse que as agressões não podiam voltar a acontecer. No final da reunião, quando estávamos levantando, ela terminou dizendo que a filha dela tinha um problema de saúde e ela até falou o nome, mas eu não sei qual era. E que eu não tinha filho doente, não precisava do trabalho. Mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente as palavras, mas foi nesse sentido. Eu fiquei quieta, mas achei estranho, sabe? Porque eu estava reclamando por uma atitude errada da parte dela no local de trabalho. O que os problemas particulares dela têm a ver com essa história? E eu também comecei a fazer contato zero. Eu disse para o meu chefe que eu não queria mais falar com ela e o chefe, por sua vez, disse que se eu não queria falar com ela, ela disse também que não ia falar comigo, e assim foi. Um clima bem agradável no ambiente de trabalho. E ela põe, só que não. Inclusive, a gente evitava ficar perto uma da outra. Quando ela não estava trabalhando, ficava sentada na cozinha e eu evitava ir na cozinha. Um dia, conversando com o chefe, ele me disse que achava que a gente deveria, pelo menos, nos cumprimentar, eu e a Ariana. Eu disse para ele que o que aconteceu me doía tanto que eu não conseguia superar e que se alguém me faz mal, eu prefiro me afastar. E foi o que eu fiz. Eu também cometi erros e eu acho que seria muito fácil só apontar os erros dos outros. Teve coisas que eu me arrependi, por exemplo. Um dia eu pedi para o chefe falar para a Maiara e a Ariana limparem as estantes que ficam perto da recepção depois que eu tiver saído de férias, porque elas ficavam fazendo muito barulho, conversando e arrastando cadeiras. Depois eu pensei melhor e cheguei à conclusão que foi desnecessário da minha parte. Eu entrei no banheiro e ela entrou depois falando que ia falar para o Márcio, porque onde já se viu ter que esperar funcionário sair de férias para fazer o serviço. Fiquei quieta e outra ocasião em que estava somente eu e meu chefe, ele disse que tinha visto pedaços de unha no chão, que não era para deixar assim porque é desagradável alguém ver. E eu falei, tá bom. Só que depois, pelo meu temperamento ser melancólico, eu fui analisando as coisas e cheguei à conclusão na minha cabeça que a Ariana tinha falado alguma coisa,
porque o meu chefe não ia ficar olhando para o chão para ficar vendo o que tinha. E ela coloca entre parênteses: eu até fiquei imaginando a cena de um chefe olhando para o chão, para a mesa e achando pedacinhos de unhas e ficando bravo, ou achar os pedaços de unhas. Chega a ser até engraçado. Então, antes de ir embora naquele dia, eu falei pro meu chefe para não mentir e tentei não falar de forma rude, afinal de contas ele é meu chefe. Mas eu queria deixar claro de que a conversa dele de que ele achou sozinho pedaços de unhas na recepção não tinha me convencido e de que ninguém iria me enganar. E que eu sabia que a Ariana tinha falado para ele que eu cortei minhas unhas na recepção. Eu não poderia deixar ele pensar que eu era boba. Depois de um tempinho, ele pediu para eu colocar menos perfume e que as meninas já tinham comentado do meu perfume. Ai. E eu disse, tá bom. Daí no dia seguinte eu usei o mesmo perfume. Dessa vez tentei passar menos. E lá do meu quarto eu mandei mensagens de áudio para o meu chefe desabafando. E nesse dia eu fiz drama mesmo, admito, não posso mentir. Eu disse que a gente tem que levar em consideração que estava muito quente e que eu vim no carro debaixo do sol e que eu iria tentar passar menos, mas que eu não podia garantir nada, porque eu amo me arrumar, passar perfume e sair de casa para ir trabalhar me sentindo bonita e perfumada, porque ninguém ia deixar de fazer as coisas que gosta por minha causa. A Ariana, por exemplo, falei para ele em áudio do WhatsApp, a Ariana não vai deixar de falar igual uma maritaca velha por minha causa. E você não vai deixar de tossir por minha causa, então eu não vou deixar de fazer o que eu gosto. Agora você vai sair de férias e ela vai ficar lá sentada sem fazer nada enquanto tem um monte de livros empoeirados. Porque eu nem ia te dizer nada, mas esses dias eu fui pegar os livros e minhas mãos saíram pretas de sujeira. E é trabalho da Ariana limpar, seja o que for, porque ela é paga para isso, seja lá o que for, unha, cabelo, papelzinho, ela é paga para isso. E entre parênteses ela colocou, nesse dia eu chutei o balde com o meu chefe. Ele só disse que eu tinha o direito de passar o meu perfume, que era só eu não exagerar, e que se alguém reclamasse, ele iria me avisar. Eu coloquei esse perfume para jogo até que um dia ele acabou. E coloca o nome do perfume, Girl of Now Forever, Ellie Saab. E ela põe entre parênteses, graças a Deus, e para alegria do meu chefe. Ai. Umas coisas tão bobas, né, pra mim, assim, vendo cada picuinha, umas coisas sem necessidade. E assim, você falou que você tem um temperamento melancólico, eu acho que você tem um temperamento aí mais sanguíneo, viu? Não tô dizendo que você foi errada, porque existe, lógico, os motivos, você mesma assumiu que você fez algumas coisas que não eram necessárias. O que acontece é que aí já começou um mal entendido entre vocês, não bateu o santo, alguma coisa aí não deu certo, né? E aí ela já criou uma coisa com você com ela, e aí só foi piorando, uma provocação atrás da outra, uma tentando prejudicar a outra. Não é fácil não, eu entendo que trabalhar e ver a pessoa todos os dias. Continuando, ela diz, mas mesmo me afastando, ela ainda dava um jeito de me provocar. Eu não me lembro mais as ordens dos acontecimentos, mas aconteceram algumas coisas depois disso. No final do expediente, veio um funcionário entregar nossas folhas de frequência e nessa ocasião só estava eu presente. Eu recebi as folhas e acho que tinha acabado de tomar água e vi que tinha caído uma gota na folha. Mas nem dei bola e achei que poderia distribuir as folhas e coloquei cada uma onde cada uma costuma ficar. Fiquei com a minha e a da Maiara em cima da mesa dela e a da Ariana, onde ela costumava ficar, em cima da mesa da cozinha. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, a Maiara me disse que não era para deixar as folhas como deixei, porque a folha da Ariana tinha molhado. Fiquei quieta, pensei comigo, tudo bem, da próxima vez eu tomo mais cuidado. O problema foi que a Ariana veio na recepção falando que eu era uma incompetente, que ela ficava onde ela queria e que o lugar dela é onde ela quiser, que se eu encher o saco ela vai ficar do meu lado, porque ela fica onde ela quiser. Eu só quieta ouvindo tudo. Aí nisso ela pegou o telefone e ligou para outra funcionária pedindo outra folha, dizendo para outra funcionária que se eu não queria contato, eu pelo menos deveria ser profissional, que eu tinha molhado a folha dela. Eu até pensei em me explicar, mas eu percebi que não valia a pena porque ela não ia acreditar em mim. Eu percebi que ela só ia acreditar naquilo que ela pensava.
Depois disso, teve uma data comemorativa e eu acho que era aniversário da biblioteca. A Mayara deu felicitações e disse que amava a biblioteca. A Ariana também disse que amava a biblioteca. Daí eu pensei, eu vou dar o meu testemunho de quanto eu amo a biblioteca. Daí eu comentei um pouco da minha história, eu falei que nem precisava, mas que eu fazia questão de falar que eu quis tanto trabalhar na biblioteca, que eu até fiz curso, que não foi fácil e etc. É claro que isso foi levado no sentido de que eu queria me fazer importante, mas na verdade eu disse isso para mostrar que se eu estava trabalhando ali é porque eu me esforcei, eu fiz por merecer, eu estudei e tenho capacidade para o cargo. Eu queria dizer com o meu discurso que eu não era incompetente como a Ariana tinha falado. É aí que tá, gente. Você vê que isso aqui só faz prejudicar a gente. Porque você precisa provar para ela o que você já sabe. Entende? Eu sei que isso é normal de acontecer. Eu acho que talvez eu até fizesse o mesmo. Não sei. Porque é muita... Como é que eu posso dizer? É muito domínio próprio que a gente precisa nessas horas, porque eu vou falar pra vocês, essas pessoas realmente fazem o inferno. Eu já passei por uma situação, não faz muito tempo, tá? Com um serzinho desses. Gente, a pessoa arruma motivo pra tentar te prejudicar, mente, fingindo que tá falando a verdade, não tem temor a Deus, não tem consciência moral. Eu fico assim, não é possível, até onde vai a pessoa? É muita cara de pau. E são coisas tão infantis, tão pequenas, né? Você vê a picuinha, umas bobeiras, sabe aquela coisa da pessoa não tem o que fazer da vida? E a tua conquista, o teu valor incomoda, né? Porque tava aí essa guerra e provavelmente ela tentando fazer com que te mandassem embora. Você tinha o seu cargo ali, o teu chefe que ficou ali nesse meio dessa situação constrangedora, né? Mas vamos ver no que vai dar isso aqui, continuando aqui. Ok. Só que eu notei que o povo não tinha entendido o meu recado. Então eu resolvi esclarecer e escrevi assim: todos nós temos a nossa importância, mesmo porque ninguém aqui é incompetente e ninguém disse mais nada sobre esse assunto no WhatsApp. Em outra ocasião, a gente foi fazer um curso, um treinamento junto com outros setores e nesse treinamento um dos assuntos era não ser reativo. Ela disse para a palestrante que ela não era assim e que ela não ia respeitar quem não respeita ela, algo do tipo. Eu não lembro exatamente as palavras, mas foi nesse sentido. E a palestrante disse que não era assim, que isso era ser reativo, mas não adiantou nada. Eu acho que ela não aprendeu nada nessa palestra. Outra ocasião, entrou uma mulher perguntando onde ficava a creche e eu disse que não sabia. E não sei mesmo onde fica. Então a Ariana ouviu a mulher perguntando, veio, conversou com a mulher, falou lá fora, indicou a direção de onde fica a creche. Até aí, tudo bem. Qualquer pessoa pode dar informações e algo, né, ajudar alguém. O problema é que quando voltou, ela já entrou falando, não sabe nem dar informação? E foi andando para a cozinha. Fiquei quieta. Em outro episódio, ela estava com o telefone ruim, fazendo um barulho horrível e eu também não estava bem. E aquilo começou a me irritar. E eu saí da biblioteca chorando, irritada. Daí a Mayara veio atrás de mim e eu falei para ela que estava com barulho e que eu não estava bem. Quando foi um pouco mais tarde, a Ariana me mandou mensagens do WhatsApp dizendo que se eu não estivesse contente, era para eu pedir transferência, que da próxima vez que eu aprontasse com ela, iria me processar por perseguição, inclusive racismo, e ela põe entre parênteses, ela é negra. Além disso, ela iria falar com o meu pastor para saberem que tipo de evangélica eu era. Gente do céu. Então eu respondi à altura e eu disse para ela que eu estou muito feliz no meu trabalho porque eu faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro com isso. E o que me deixava chateada era ter uma colega de trabalho tão agressiva que eu tenho a minha consciência tranquila que eu posso ter cometido algum erro, mas que não justifica um processo. Que se ela não queria que eu falasse dela, era só ela não dar motivo mesmo porque ela era a primeira que gostava de falar das pessoas, inclusive da Mayara, que pensava ser amiga dela. Então eu percebi que a Ariana não era tóxica apenas comigo, mas com a Mayara também. O pior é que a Mayara considera a Ariana sua amiga. A Mayara conversa com ela, fala da sua vida, almoça junto e a Ariana empresta dinheiro para a Mayara, sai junto na hora do almoço, mas que é o jeito dela e que ela sabe que a Ariana gosta dela do jeito dela
e que ela também gosta da Ariana. Cris, eu gostaria que você comentasse sobre isso porque me dá a impressão de que a Mayara defende a Ariana, mesmo a Ariana mostrando com as suas atitudes que não é amiga de verdade. Então, eu vou deixar para o pessoal comentar aqui nos comentários o que eles e elas acham, mas o que me parece é que o que acontece muitas vezes, a pessoa não consegue ver a maldade no outro porque ainda não teve a revelação de Deus. Então a pessoa não consegue ver a intenção no coração, que é a parte espiritual, e aí pensa, é o jeito dela, era como eu pensava antes de Deus me mostrar que esse problema é no caráter. Então isso acontece muito, ok? Quando ela chegava, já ia fazer as coisas dela, ia para a cozinha, fazia o café, e eu também a mesma coisa. Chegava, ligava meu computador, abria a porta, cada uma na sua, fazendo o seu trabalho. E ela disse que no dia tal de 2023, no mês de agosto, ela saiu da biblioteca com a filha no período da manhã e ficou ausente. Por volta de mais ou menos 1 hora, eu recebi uma ligação no telefone da biblioteca com uma voz muito parecida com a dela, perguntando pelo responsável da biblioteca. Eu disse que não estava e perguntei do que se tratava, e a pessoa disse que tinha uma reclamação de uma pessoa que foi maltratada na biblioteca. Eu disse que tinha de esperar o retorno do responsável e desliguei. Alguns segundos ou 1 minuto depois, o telefone tocou novamente. E imaginando ser a Ariana, com o meu próprio celular e encostando o meu celular ao aparelho fixo, eu gravei a conversa a fim de obter provas. Ela disse que viria na quarta-feira da próxima semana. No dia anterior a essa quarta-feira, eu cheguei para trabalhar e o portão estava apenas encostado. As luzes estavam acesas, mas estava tudo muito quieto, em completo silêncio, e ela é uma pessoa de temperamento sanguíneo, falante. E como estava tudo em silêncio, eu pensei que ela não estava por ali. Daí eu pensei, como eu estou aqui sozinha, não tem mais ninguém, eu não preciso usar meu fone de ouvido. 1 minuto depois eu ouço ela falar lá da cozinha, você tá ouvindo? Quando é a Mayara, não pode. Ela fala para colocar fone, e ela coloca entre parênteses, falando com outra pessoa pelo telefone. Daí eu falei comigo mesma abaixo, eu não sabia que você estava aí, minha filha. E coloquei meu fone de ouvido e depois de um tempo ela foi para os banheiros lavar. E começou a falar sozinha no banheiro, daí eu pensei, vou pegar meu celular e gravar. Tanto para descobrir o que estava falando, como para servir de prova, caso seja comigo. Então liguei o gravador de áudio e estiquei o braço para que o celular chegasse o mais perto possível do corredor, de onde vinha a voz dela, e fiquei torcendo para que ela não voltasse de repente. Foi ótimo eu ter feito isso, porque de onde eu estava não dava para entender o que ela falava, mas o celular conseguiu pegar e através dele eu consegui entender algumas das coisas que ela disse, que foram as seguintes. Processo, eu quebro o pau naquela pastora. Que é isso? Lavar a alma, eu vou tacar a calçada na cara dela, mas vai aprender a não mexer com os outros. No dia seguinte veio a Amanda para conversar comigo e eu mostrei aqueles registros que eu tinha feito, os papéis, porque o Renato tinha me orientado. Eu registrei por escrito as ofensas, imprimi a conversa do WhatsApp, registrei as provocações e mostrei também o áudio. A Ariana entrou no meio da conversa e eu mostrei o áudio para ela também. Então eu falei para Amanda, eu posso falar com você? Porque eu te chamei aqui para conversar com você. Daí eu terminei de conversar com a Amanda na calçada. Disse que a Ariana não assume as suas responsabilidades, que se faz de vítima, e então a Ariana gritou lá do corredor que era eu que fazia de vítima. Então a Amanda disse que não poderia fazer nada. Eu voltei para o meu lugar na recepção. Ela saiu depois, voltou dizendo para deixá-la em paz. Não disse nada e fiquei mexendo no celular. Voltei para a minha mesa e depois ela veio na minha direção falando que a gente ia conversar na justiça. Batendo os dedos no monitor, ela disse que o que eu colocasse ali eu ia ter que provar. Fiquei com medo e com medo liguei o gravador de áudio do celular, porque eu pensei, ela vai me bater aqui e depois ir na delegacia dizer que eu bati nela. Depois ela ficou de um lado para o outro falando, primeiro o BO, depois processo, e ficou repetindo isso várias vezes. Depois saiu e voltou. Gente do céu, hein? Que rolo é esse? Que estresse, hein? O meu marido ligou para mim e eu saí e fui até a calçada para conversar mais à vontade com o meu marido.
E ela põe entre parênteses, segunda vez que me ausentei da recepção. E ele perguntou se poderia ir até a biblioteca e eu disse que sim, que ele poderia ir, sem dizer tudo o que tinha acontecido, porque não queria preocupá-lo. Mas já que ele tinha tomado a iniciativa de ir até a biblioteca, eu achei que seria bom ter outra pessoa lá. Mas ele acabou não aparecendo e quando cheguei em casa ele me disse que a pressão tinha caído e ele tinha ido para o sofá e acabou dormindo. Enquanto eu estava na calçada conversando ao telefone com meu marido, eu vi quando a Ariana saiu com os papéis nas mãos. Eu não posso afirmar que eram papéis dela ou os meus, mas eu achei suspeito. Eu voltei para a recepção e quando foi um pouco mais tarde, outro responsável, outro chefe, Márcio, chegou na biblioteca perguntando o que tinha acontecido e foi quando eu soube que ela estava me acusando de racismo. E ela coloca o dia no mês de agosto desse ano. Ela diz, eu tinha chamado ela de macaca, o que me deixou indignada. Uau! Pois jamais, nunca fiz qualquer menção à cor da sua pele. O que eu fiz foram várias reclamações em relação ao seu comportamento e às suas atitudes. Gente, isso aqui é surreal, hein? Nisso eu fui até a minha mesa pegar a conversa do WhatsApp que tinha imprimido e que estava em um saquinho em cima da minha mesa, mas não encontrei. Por sorte, eu tenho todos os registros gravados em um pendrive e pude fazer novas cópias para o Márcio. O Márcio perguntou se a gente queria ir para casa, mas nenhuma de nós duas quis ir. Então ele disse pra gente não nos agredir, porque se isso acontecesse, nós duas seríamos mandadas embora e que era pra gente manter a calma. Depois que ele saiu, eu revirei a recepção, procurei na mesa inteira, mas não encontrei o meu saquinho com os meus registros. No restante da tarde, nenhuma de nós duas agrediu a outra, porém a Ariana tirou cópias do boletim de ocorrência e distribuiu o documento na prefeitura, na Secretaria da Cultura, na Secretaria de Educação e para o bibliotecário, nosso chefe, deixando o documento em cima da mesa. Além disso, também ligou para várias pessoas contando a mentira de que eu tinha xingado ela e ligou para a filha chorando, dizendo que eu tinha xingado ela de macaca. Gente, isso é sério, hein? E sim, essas pessoas são capazes. Dá pra ver que é uma narcisista assim. E isso é algo que realmente, meu pai do céu, essas pessoas são capazes de fazer coisas nesse nível. Ela tem prova? Ela não pode fazer um boletim de ocorrência sem provas, né? Você gravou ali, você já viu com quem você estava lidando, você foi prudente como a serpente, mas eu vou falar... Gente, é muito difícil lidar com essas situações. Como eu disse, eu passei por algo parecido. Não nesse sentido, nesse nível, mas parecido no sentido desse desgaste, desse constrangimento, de falar uma coisa pros outros que não é, inventa mentira. Ela estava tentando destruir tua reputação, fazendo com que você fosse mandada embora. Entende? Essas pessoas não te deixam em paz. Deus é mais. No meu caso, gente, eu não fiquei dando corda, não. Porque assim, se alguém te joga a bola, se você não... Você pode pegar a bola, mas se você jogar de volta, essa pessoa vai ter também para jogar de volta para você de novo. Eu sei que é difícil porque a pessoa tá ali fazendo coisas, tentando te prejudicar, mas olha, nessas horas a gente tem que entregar para Deus. Não tente se justificar, não tente se explicar, não tente se defender, não tente argumentar. Mas sim, se defenda. Existe lei para isso e ela precisa ter prova. Ninguém pode, porque senão qualquer um vai falar: olha, me chamaram disso e daquilo, e aí? Aí a pessoa vai presa por causa disso, a pessoa vai, né, pagar por algo que não fez sem provas? Não, não tem como. É aquela coisa, você tem o fósforo na sua mão. Vamos dizer que a pessoa tá ali com um garrafão de álcool, tá lá, cheio de álcool. Quem tem o fósforo na mão e quem decide se vai riscar esse fósforo e jogar lá pro fogo pegar, é você. Entende? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar motivo e perder a razão. Mas vamos continuar aqui. Ligou para a mãe contando essa mentira também e disse para a mãe no telefone que até com a voz dela eu me incomodo e que a ex-funcionária da biblioteca, a senhora Elza, fala mais alto do que ela e eu nunca reclamei. Isso é verdade sim, mas eu nunca reclamei porque apesar da senhora Elza falar muito alto, a senhora Elza nunca me ofendeu, nunca me agrediu e nunca fez nada que me prejudicasse, ao contrário da Ariana. A voz da Ariana não me causava incômodo apenas pelo tom, mas também pelo trauma que fiquei depois de ouvir tantas coisas horríveis.
Só que eu nunca expliquei isso para ninguém do trabalho. Alguns dias depois eu fui chamada para ir até a delegacia. Na delegacia eu neguei, é claro. Eu disse que não xinguei ela, expliquei alguns dos desentendimentos que tivemos. É claro que sem essa riqueza de detalhes por falta de tempo, e fiquei 1h20 contando o que aconteceu. Levei quase todos os registros, levei impressa a conversa de WhatsApp, falei dos áudios e mesmo assim ainda não consegui contar tudo. Tive que fazer um papel contando o que não tinha dado tempo de explicar naquela ocasião. Eu entendo, eles tinham outras pessoas para atender, mas eu precisava esclarecer as coisas. Quando a Mayara retornou de férias, eu tentei explicar o que aconteceu e a Mayara também disse que a voz dela também é muito parecida com a da irmã. Então eu questionei a Mayara. Mayara, você não acha isso estranho? Alguém com a voz parecida com a dela ligar falando esse tipo de coisa? Daí eu perguntei daquele dia das ofensas em que ela tinha ido trabalhar, ou seja, ela estava na biblioteca, a Mayara disse que não ouviu nada. Daí eu disse, Mayara, ela fala alto e você não ouviu nada. Você não ouviu quando ela mandou eu tomar naquele lugar, quando ela disse que meu marido não faz nada e o dela faz todo dia, que eu não almoço, por isso fiquei louca, que só não me bate para não perder a razão e que vai chamar o Márcio para falar dos horários. Daí a Mayara falou, essa parte eu ouvi, que ela disse que ia chamar o Márcio, que estava enchendo o saco. Pois é, a Mayara disse que só ouviu essa parte. Tentei alertar ela que a Ariana não é amiga de verdade, mas olha qual foi a resposta. Que a Ariana é assim mesmo, mas que é o jeito dela e que ela sabe que a Ariana gosta dela do jeito dela e que ela também gosta muito da Ariana. Depois a Mayara voltou da delegacia falando que não tinha ferrado ninguém, que ela disse que não estava presente no dia e que eu estava nas mãos de Deus, e ela põe entre parênteses. E eu achei tão lindo quando eu ouvi ela dizendo isso, eu realmente estou nas mãos de Deus. Depois desse episódio, ela ficou 2 semanas afastada, acredito eu, a pedido do Márcio, que deve ter pedido para ela pegar alguns dias de licença. Depois ela voltou, ficou um tempo trabalhando, agora está afastada novamente. Aliás, no que diz respeito à frequência, ela deixa a desejar. Eu procuro não faltar porque eu sei que isso pode prejudicar o atendimento. A última vez que eu faltei por motivo médico tem quase 2 anos. Eu comi alguma coisa que não me fez bem e tive muita diarreia, indo para o banheiro a cada 5 minutos. Era impossível trabalhar. Até para ir ao médico eu precisei de ajuda, mas ela, em compensação, de vez em quando falta. Não estou dizendo com isso que ela não fica doente, mas eu acho estranho. Bom, aparentemente a filha dela tem algum problema de saúde e ela já teve problema na coluna, mas não sei se ainda tem. Meu chefe diz que pega mais leve com ela por causa disso, mas que quando ele pede alguma coisa para ela, ela faz. Aliás, ela só foi trabalhar na biblioteca porque há uns 2 anos atrás ela foi no médico, conseguiu um documento dizendo que ela tinha problema na coluna e através desse documento ela pediu restrições no exercício da função. Eu entendi isso no dia em que ouvi uma conversa dela com a Mayara, na qual ela dizia que tinha pegado um papel há 2 anos atrás e que ia pegar de novo para esfregar na cara delas, lá na educação, no caso Secretaria de Educação. Porém, teve um período em que ela estava afastada e ela veio na biblioteca apenas para conversar com a Mayara, falar como foi o médico, tomar café com a Mayara e saiu dizendo que ia comprar um suquinho e leitinho. Ou seja, aparentemente ela estava muito bem, andando, indo tomar café com a amiga e fazendo compras. É por isso que eu digo que acho estranho, porque desconfio que ela não precisa tanto assim tirar essas licenças, mas também tem a filhinha que pode estar doente, então não dá para saber. Mas que eu desconfio, desconfio sim. Bom, eu já prestei depoimento na polícia e agora estou esperando ser chamada no fórum. De acordo com o que o investigador disse, a promotora de justiça vai me chamar para ir ao fórum e lá eu vou saber o resultado do processo. Eu estou esperando ansiosa ser chamada porque quero esclarecer os fatos com a justiça e não apenas com a justiça, mas também com a biblioteca, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação e com a Prefeitura. Eu preciso limpar o meu nome esse que a Ariana fez questão de sujar com mentira, mas mentira tem perna curta. Eu também lembrei desse versículo bíblico e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ela coloca Romanos 8:28. Verdade. Cris Cole, ela coloca assim, eu tentei colocar tudo aqui nesse e-mail com detalhes porque gostaria muito que você fizesse uma avaliação do nosso comportamento, de nós duas.
Eu já ouvi relatos de relacionamento conjugal entre amigos, mas eu também acho interessante esse caso para mostrar como uma pessoa narcisista age no local de trabalho. Eu não quero aparecer em vídeo, mas gostaria que lesse o meu relato e comentasse. Os nomes são verdadeiros, mas eu sei que irá alterá-los. Ok, continuando, ela diz: desde já agradeço, estamos nas mãos de Deus. Um abraço. E aí ela coloca assim, que foi o e-mail que veio depois, tá? Ela coloca final. E aí agora ela fala assim: olá, Cris. Eu venho aqui novamente para relatar o final dessa história. Eu nem fui chamada no fórum. O Ministério Público decidiu por promover o arquivamento do inquérito e o juiz foi de acordo com o Ministério Público decidindo pelo arquivamento do inquérito também. Foi criada a Secretaria de Cultura e esta desmembrou da Secretaria de Educação. Como ela já era da Secretaria da Educação, permaneceu na Secretaria da Educação e foi transferida para uma escola. A biblioteca foi transferida para uma escola. A biblioteca foi para a Secretaria de Cultura e a nova secretária decidiu permanecer comigo, com a Maiara e com o nosso chefe. Eu continuei trabalhando onde eu amo e ela foi ser feliz em outro lugar. Assim espero, porque quando a pessoa é infeliz, reflete aquilo que tem de ruim para os outros. Na sexta-feira passada, eu conversei com um advogado do sindicato sobre tudo o que aconteceu. Ele disse que já estava tudo resolvido e que não valeria a pena entrar com um processo contra ela. Hoje eu fui na delegacia para saber como ficariam as coisas caso ela mentisse novamente para a justiça, já que ela mentiu e ficou impune. E não aconteceu nada com ela aparentemente. Isso me dá uma sensação de justiça e impunidade. Ele disse que fica registrado no Ministério Público e que se ela fizesse a mesma acusação contra outra pessoa, o Ministério Público veria que ela tem antecedente de denúncia, que já denunciou antes, e que ela abriu esse inquérito contra mim, que não levantou provas e que foi arquivado. Depois do que ele disse, eu fiquei mais tranquila. Digo isso porque fiquei com medo por causa das pessoas que irão trabalhar com ela, aquelas pessoas que no futuro cruzarão o seu caminho. Eles também disseram para eu esquecer. Para uma pessoa que sofreu abuso psicológico é difícil, mas eu estou gravando as palavras daquele policial de que eu tenho uma vida maravilhosa para perder o meu tempo pensando nela. Você também tem uma vida maravilhosa. Não perca o seu precioso tempo com pessoas tóxicas. Seja feliz. E ela fala atenciosamente e ela assina aqui o nome dela. A mensagem que eu gostaria de deixar é: não desista do seu sonho, e se você, assim como eu, ama o seu trabalho, o seu local de trabalho, não desista dele, porque a verdade sempre aparece e as máscaras caem. Deus abençoe a todos. Então é isso mesmo que eu ia te falar, exatamente isso aqui no final que o policial falou, porque graças a Deus não deu em nada, não tinha provas, então acabou-se, ela não conseguiu. Eu falo que a justiça de Deus em nossas vidas é não permitir que prospere a maldade e a astúcia dessas pessoas. Porque tentam, mentir, mentem, mas até aí, o que aconteceu? Nada. Então, pra que você ir lá e tentar fazer algo porque se sentiu injustiçada, porque ela mentiu, falou coisas que você não falou? Deixa ela. Não te prejudicou em nada, não conseguiu, entende? É isso que importa. Eu sei que é difícil, eu sei que dá essa coisa, mas é o que eu te digo, por experiência própria, tá? Quando você vai pra carne, e aí você quer fazer a sua vontade, o que você acha que é o certo, porque tá se sentindo injustiçada, é aonde a gente se lasca. Então, assim, é entregar pra Deus, confiar em Deus, viver o propósito que Deus tem pra nossa vida, e pronto, tudo dá certo, tudo flui. Como o policial falou, não perde teu tempo não, com uma pessoa que tentou tirar tua paz. Foi injusto? Foi. Ela mentiu? Mentiu. Ó, é entre ela e Deus. E entre você e Deus. Então, é fazer a vontade de Deus. Deus te protegeu. Agradece a Deus. Deus, obrigada. Tudo que ela tentou fazer poderia ter me prejudicado, mas não pôde, não conseguiu. Eu sei que foi o Senhor, porque o Senhor me guarda e me livra de todo mal. E pronto. Desse jeito. Então chega, né? Ela já causou danos demais psicológicos aí na sua vida, já tirando sua paz, não sei quantos anos foi isso daí, quanto tempo vocês trabalharam juntas, não sei se foram 2 anos ou algo mais. Enfim. No fim deu tudo certo, né? Mas o que eu deixo aqui pra você?
Porque é aquela coisa, né, gente? Embora são pessoas que fazem coisas de caso pensado, que têm um caráter maldoso, é sobre nós, é olhar pra nós, é fazer terapia. Pra quê? Pra descobrir coisas sobre você. Por que que ela mexeu, né, com você? Porque ela foi injusta, porque ela foi maldosa, porque ela tentou te prejudicar. Sim, mas por que essa vontade de ir lá? Por que essa reatividade nos momentos? Por que também fazer algumas coisas que ela fez com você de certa forma? Por que ir lá e tentar provar para todo mundo, inclusive para Mayara, para tentar mostrar para ela? Eu sei o porquê, porque eu já fiz isso também, eu já passei por esse processo, mas a questão é esse o caminho? É essa a vontade de Deus pra gente? Não é. É difícil, né? Mas quando a gente toma o controle e a gente faz o que a gente acha que é o certo, Deus não entra ali. E aí as coisas não fluem. Agora, quando a gente entrega pra Deus, a gente confia nele, e aí a gente cuida de nós, pode ter certeza que ainda virá alguém no seu caminho que vai acontecer no sentido de querer tentar ir tirar a tua paz, e aí você não vai mais fazer coisas que você fez nessa situação aqui, pode ter certeza. Não tô dizendo que você errou, que você fez nada com intenção maldosa, que você não tem um bom caráter, não é isso. Mas você tem uma reatividade, e eu tô falando isso porque eu já fiz isso também, tá? Parecido, não a mesma coisa. Essa vontade que dá no coração, mas aí a gente tem que ir pra Deus. Deus, me ajuda, Senhor da glória. Essa pessoa tá fazendo isso, isso e isso, Senhor. A vontade de ir lá e dar na pessoa, não dá? Dá. Mas eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque Deus não quer. Porque não é a vontade de Deus. E se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Essa guerra é espiritual. Essas pessoas tentam vir tirar a nossa paz porque a nossa luz que vem de Deus incomoda. Aí não dá gostinho pra eles, pra elas não alimenta o inimigo pra ele ficar voltando, entende? Não dá corda não, é difícil? É, mas olha a indiferença. Porque o que acontece? Em várias situações você ouviu aí do teu chefe, coisas que não era pra ter escutado. Parecia que você era doida ainda da história, né? Vai se tratar, vai um psicólogo. Tem nada de errado em ir no psicólogo, fazer terapia, pelo contrário, isso é muito bom e importante, mas não porque você... eu preciso de ajuda porque eu não tô bem da cabeça, não é isso. Porque a situação realmente foi algo que tira qualquer um do sério. Tem que ter muita sabedoria de Deus ali, muito discernimento, muito equilíbrio no sentido de domínio próprio mesmo, autocontrole. E isso é um processo. Mas como eu te falei, pode ter certeza que quando vier o teste de novo, porque Deus permite vir, né, ainda alguns no caminho da gente, para ver se você agora tá mais forte, se você não vai mais permitir esse tipo de coisa. Então assim, tirando tudo que você falou, o que eu creio que foi o bom? Foi o bom você ter guardado provas no limite do que você pôde, mas... Não ficar, porque olha a voz da tal pessoa, é parecida, não sei o que. Não adianta, a pessoa tá lá falando, é o jeito dela, ela é assim. Então, é difícil, mas assim, graças a Deus, Deus te revelou, você sabe do que ela fez, e isso basta. Você não precisa ter a afirmação, a confirmação de outras pessoas para você validar a tua realidade. Saber de verdade quem é a pessoa, porque a pessoa se mostrou para você, mas pros outros, não vai fazer isso, né? E ela realmente falou coisas que ativou gatilhos em você, que te machucou. E aí, lógico, você já começou, que nem você mesma falou. Com a outra moça que falava alto, você não reclamava. Porque com ela não era só a voz alta, eram as coisas que ela já tinha te falado. Então, de certa forma, nós humanos que estamos ali na carne, queremos ir lá e mostrar pra pessoa. Não sou boba não, que nem você fez com o seu chefe. Ele tinha que saber que eu não sou boba não, que eu sei que ele tava mentindo. E você foi lá e confrontou o seu chefe. Você podia ter sido prejudicada, entende? Mas Deus cuidou. E graças a Deus não envolveu nada disso, e graças a Deus você não perdeu seu emprego, e você continua fazendo o que você ama, e Deus levou pra longe ela, né? E as outras pessoas que ela pode vir a, né, passar no caminho, não é sua responsabilidade. Eu sei que a gente quer avisar, que a gente quer proteger, para que outros não passem pelo mesmo, mas... é aquela coisa, nós não temos esse poder, mas quem tem? É Deus. Então aí você ora, Senhor, guarde as pessoas
né, que cruzar o caminho dessa mulher, que caia por terra assim como caiu por terra em relação ao que ela tentou fazer para me prejudicar, não prosperou. E agradecer a Deus e seguir na fé, vivendo o que Ele tem para você viver, tá bom? Obrigada de coração por tudo que você escreveu, compartilhando aqui com a gente, né, a sua história, essa coisa aí que aconteceu com essa pessoa aí tóxica nesse ambiente de trabalho, porque a gente não tem muitos relatos em relação a essa parte, então eu deixo aqui esse relato. Eu espero que ajude a muitos aqui que estão vindo aqui. Compartilhem, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se não forem inscritos, e se você quer mandar o seu relato, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Linda, você que deixou o relato aqui pra gente, Deus te abençoe. Esperei para ser o momento perfeito, onde você já trouxe aí o final, a conclusão de tudo isso. E é isso, ela deixa aqui a mensagem de final dizendo: não desista do seu sonho, e se você, assim como eu, ama o seu trabalho, o local de trabalho, não desista dele, porque a verdade sempre aparece, é isso mesmo. E Deus, Ele é mais. Ele é o nosso vingador, Ele é o nosso advogado. A graça de Deus nos basta. Beijos a todos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!